Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Viemos para mais uma edição do seu Jornal do Masa, portanto, se vocês puderem e quiserem, se inscrevam no canal, deixem seu like, seu joinha, um comentário, acione o sininho das notificações para receber as novidades. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Quem vos fala é o professor Carlos Maza. E para a edição do Jornal do Masa de hoje, nós estamos analisando uma notícia de O Estado de São Paulo deste dia 11 de novembro de 2021, ou exatamente esta quinta-feira onde estamos gravando o programa, em edição 46.776, onde no primeiro caderno, na página A17, nós temos os primeiros esboços dos resultados da Cúpula de Glasgow, a 26ª Conferência das Partes, que começa a dar sinal de alguns acordos depois que os Estados Unidos e a China se entenderam. O título é Cúpula do Clima. Estados Unidos e China vão cooperar contra aquecimento. COP tem primeiro rascunho. País asiático admite reduzir emissões de metano e ambos falam em ação conjunta para frear o efeito estufa. O texto inicial do evento cobra metas mais ambiciosas de 200 países. Nós temos na reportagem do Emílio Santana tanto uma foto quanto um olho. Na foto, ativistas fazem vigília para pessoas ao redor do mundo que sofrem impactos climáticos mais severos. Nas áreas onde as inundações são mais ameaçantes, é claro, além de áreas onde nós temos enchentes constantes. Já o olho diz o seguinte: rascunho considera insuficiente o financiamento de ações para mitigar as mudanças climáticas. China e Estados Unidos, os dois maiores emissores de gases do efeito estufa do mundo, anunciaram ontem em Glasgow, na Escócia, que vão cooperar para limitar os efeitos do aquecimento global. O país asiático concordou em reduzir suas emissões de metano e a implementar medidas de controle, mesmo não aderindo ao Pacto para a Mitigação do Poluente nos moldes anunciados na semana passada. De acordo com a declaração conjunta, a China implementará as medidas durante esta década e discutirá formas de chegar a esse objetivo no início de 2022. O anúncio não diz os níveis de redução que os chineses pretendem atingir. No entanto, afirma que a medida será efetivada ainda antes da próxima edição da Cúpula do Clima, a COP27. Como o Estadão mostrou, a tensão entre os dois países ameaça o desfecho da conferência e, nesta quarta-feira, apresentou um rascunho de seu documento final. Nele é cobrado das mais de 200 nações que participam do evento que apresentem metas mais ambiciosas para diminuir suas emissões até o fim do próximo ano. Os dois países também anunciaram esforços para cortar as emissões de dióxido de carbono, o principal poluente causador do efeito estufa, em fazer esforços para mudar a matriz energética, sem, no entanto, se comprometerem a banir o uso do carvão mineral em suas usinas termoelétricas. No entanto, também não fica claro o quanto a China pretende assumir uma meta mais ambiciosa de corte de suas emissões. O país já declarou que deve atingir o pico de emissões antes de 2030 e então começar a decrescer. Veja, pessoal, que pelo texto está claro alguns pontos frágeis deste documento final. Há sempre compromissos, como houve no Acordo de Paris em 2015, a COP21,
bem como no chamado Protocolo de Kyoto, fracassado, aliás, a COP3 de 1997. O anúncio teve repercussão positiva na comunidade internacional. Em comunicado público, Alden Meyer, da Union of Concerned Scientists dos Estados Unidos, afirmou que ambos os países devem agora começar a trabalhar juntos aqui em Glasgow com os países vulneráveis e outros que estão pressionando por resultados ambiciosos em mitigação, adaptação, perdas e danos e financiamento climático necessários para a proteção dos cidadãos dos Estados Unidos, China e resto do mundo. Primeiro texto. O rascunho divulgado ontem pede que os países revisitem e fortaleçam as metas de 2030 em suas contribuições nacionalmente determinadas, as NDCs, ou metas climáticas apresentadas por cada governo, conforme necessário para se alinhar com a meta de temperatura do Acordo de Paris até o final de 2022. Segundo o Tratado Climático firmado na França em 2015, os líderes concordaram em limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. O documento também pede que os países eliminem gradualmente os subsídios ao carvão, petróleo e gás, com o objetivo de reduzir as emissões de dióxido de carbono, ou CO2, principal contribuinte das mudanças climáticas. Embora a menção a combustíveis fósseis seja importante, dado o peso que eles têm na economia dos países ricos e emergentes, o rascunho não fixa a data para a eliminação completa do uso desses poluentes. Também é classificado como insuficiente o financiamento de ações para mitigar as mudanças climáticas, um dos impasses que se arrasta pelas conferências há mais de uma década. Em 2009, as nações desenvolvidas se comprometeram a oferecer 100 bilhões de dólares anuais aos países pobres e em desenvolvimento. A promessa, entretanto, não foi cumprida, atingiu cerca de 80 bilhões de dólares, segundo os cálculos mais recentes. O ministro do Meio Ambiente brasileiro, Joaquim Leite, tem cobrado valor superior a esse montante. Em reunião nesta quarta, com o enviado especial para o clima dos Estados Unidos, John Kerry, Leite voltou a citar a necessidade desses recursos. E a gente já tinha coberto, inclusive, que ele iria pedir os 100 bilhões de dólares, mas o Brasil, evidentemente, está devendo ações concretas para se credenciar a quaisquer recebimentos. Tanto é que tem perdido, inclusive, o apoio recente da Alemanha e da Noruega no Fundo Amazônia. Bem, nós ficamos por aqui, atualizando o que está acontecendo na cúpula, na Conferência do Clima em Glasgow. Um grande abraço, fiquem bem, eu espero vê-los oportunamente em uma nova edição do seu Jornal do Masa. Valeu, gente, até a próxima, tchau!